Olá, muito bom dia para você que está chegando aqui na tela da Rede TV Espírito Santo, canal 18.1, ou está nos assistindo pelo streaming aqui da Rede TV, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo. Lembre-se, esse programa o Vem Comigo é uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, direcionado a todos os públicos. Na próxima meia hora, a gente vai estudar um pouco mais da Palavra de Deus, da vontade de Deus, sempre com base na Bíblia, tá certo? Assuntos que falem sobre saúde, bem-estar, família, depressão, perdão e, acima de tudo, esperança. E olha, para você que está nos assistindo, eu tenho um presente especial. É esse aqui, é o curso bíblico Ensinos de Jesus. Esse curso bíblico é totalmente gratuito. É só você nos pedir, é só você querer estudar. E para você ter acesso a esse estudo bíblico aqui, que vem com 18 lições, basta que você acesse um dos nossos perfis nas redes sociais. Eles vão aparecer agora na sua tela, @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. Essas duas igrejas, essas duas comunidades, elas estão abertas para te receber, sempre com cultos aos sábados pela manhã. Você pode assistir aqui a nossa programação. Se hoje é sábado aí para você, assiste a programação e logo mais pode ir para a nossa comunidade. Mas também tem cultos aos domingos à noite e também às quartas-feiras à noite. Se você está assistindo essa nossa programação hoje, quarta-feira, é só assistir de manhã e logo mais a gente vai se encontrar em uma dessas duas comunidades. Mais informações, o endereço, o que tem lá, ou mesmo dúvidas que você tenha e queira nos perguntar, comece a seguir essas duas redes sociais que estão aparecendo aí na sua telinha, curtir, compartilhar, comentar e mandar alguma pergunta, alguma mensagem pelo nosso direct, tá certo? Começa a curtir, começa a seguir, compartilha aí com a sua comunidade, com os seus grupos de WhatsApp ou Telegram, tá certo? @Espaço Novo Tempo da Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. A gente está te esperando. E olha, se você quiser estudar, é esse estudo bíblico aqui. A gente está dando de graça. Eu te convido. Hoje quem vai compartilhar a palavra de Deus conosco é o pastor Cristiano Oliveira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, o programa Vem Comigo. E é muito bom saber que você está vindo com a gente já há algumas semanas, onde a gente pode estudar a palavra de Deus, você aí na sua casa, onde é que você esteja, de maneira confortável, onde a gente pode falar um pouquinho mais com Deus, abrir a palavra dele e entender os planos e o caminho que ele quer realmente trilhar para mim e para você. Antes então de começarmos o nosso estudo de hoje, eu te convido a fechar os olhos onde você está e vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos oriente no estudo da palavra dele. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, é muito bom novamente estar aqui juntos nesse programa, aproveitando essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Então cuida de nós e nos oriente para que a cada dia mais possamos fazer a Tua vontade e entender os Teus caminhos através da Tua palavra. Nos oriente nesse momento mais uma vez, é o nosso pedido e já agradecimento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Não sei se você já se sentiu perdido. Sabe quando você está num lugar estranho assim, você não sabe o que está fazendo lá, você não sabe para que rua ir. Às vezes eu estaciono meu carro e quando vou voltar, acho que perdi, vou perceber que estacionei em outro lugar. E é uma sensação muito ruim quando você ou está perdido, ou quando você sente que perdeu alguma coisa, que ninguém gosta de perder nada. Você sempre gosta de ter as coisas no lugar certo, tentar reencontrar, tentar fazer com que tudo realmente dê certo. E é muito ruim essa sensação de ou perder algo ou de se sentir perdido. Já me senti perdido várias vezes e a sensação assim não é nada boa. E também já perdi muitas coisas, das quais nós até oramos, falando, Senhor, me lembra, talvez não é que eu perdi, eu só esqueci onde eu deixei algo. São sensações muito ruins que permeiam a nossa vida, isso é normal da nossa vida emocional. Sabe que na Bíblia também tem algumas histórias de gente que perdeu ovelha, gente que perdeu filho, gente que perdeu moeda, gente que perdeu pessoas, e essas histórias nos ensinam muitas coisas interessantes para a nossa vida, do nosso cotidiano de hoje. Por isso eu convido você, se você tem sua Bíblia aí, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 2, onde tem uma história bem interessante que vai falar de uma perda que vai ensinar muitas lições exatamente para mim e para você. Então acompanhe aí, Lucas capítulo 2, verso 41, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Aqui está falando uma história de José, Maria e Jesus.
menino tinha acabado de fazer 12 anos de idade, nosso grande Salvador. Existia um costume bem interessante na época deles. Quando as crianças atingiam ali criança, juvenil, pré-adolescente, quando atingiam os 12 anos, eles teriam que subir até Jerusalém, o grande templo, para poder apresentar essas crianças para que elas fossem consideradas então na sua maioridade espiritual. E era um evento muito lindo para todas as famílias, tanto que subiu numerosa multidão, a Bíblia fala. Esse era um evento anual e nesse momento todos subiam. Até quem não tinha filho ia para a cidade, para o templo, para poder assistir, poder ver. Se não era o filho, era o sobrinho, era o amigo, era o vizinho. Era um evento, assim, maravilhoso. Era como se fosse um batismo, como se fosse um casamento. Era um evento religioso, que era muito prazeroso para a família. A família ficava esperando as crianças inteirarem ali seus 12 anos para poder apresentá-las no templo e falar, olha, agora ele já tem a sua maioridade espiritual, agora ele já começa a sua caminhada com a sua maturidade. E isso aconteceu com Jesus também. Interessante que você sabe que existe um hiato muito grande na história de Jesus. Você vai ter o nascimento de Jesus, você tem esse pequeno relato que nós vamos estudar hoje, e depois você só vai ouvir falar de Jesus lá na frente, praticamente com seus 30 anos de idade. Esse tempo todo, a Bíblia não tem menção sobre ele, mas a gente tem essa pequena menção aos 12 anos, que eu tenho certeza que é uma história que tem muito para nos ensinar. José e Maria então subiram com Jesus. Lá apresentaram Jesus, lá mostraram Jesus, imagine com seus primos, amigos, toda uma multidão ali. A festa foi, a festa continuou e a festa acabou. E se você puder ler comigo, próximo verso, que é o 43, diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Havia uma tradição bem interessante aqui no meio desse povo, que era o seguinte: era caminho de um dia. O caminho de um dia dava mais ou menos aí 26 a 27 quilômetros. E sabe o que acontecia? Eles armavam acampamentos, não se tinham tantos hotéis assim. Você deve lembrar pela história do nascimento de Jesus, né? Quando ele vai para o local onde foi designado José e Maria aí, eles não encontram nenhuma vaga de hotel. Eles têm que ir para uma estrebaria, para um curral, para poder ter o próprio filho. Então não tinha o Decolar, o Booking, o Hotéis.com, não tinha nada. Então eles já se anteviam e levavam sua barraquinha e armavam ali o seu acampamento. Então todos foram para Jerusalém e eles foram acampando no meio do caminho. Uma tradição que existia na época era o seguinte: quando eles iam voltar para casa, os homens, por terem um condicionamento físico melhor, os homens desmontavam as tendas, as barracas, faziam toda a grande mala, jogavam nas costas e caminhavam. Só que antes disso acontecer, eles já liberavam as mulheres, né? As mulheres terminavam tudo que tinha que fazer e falavam: mulheres, vocês podem ir e a gente vai encontrar vocês no fim do dia, no fim da caminhada de um dia, 26 a 27 quilômetros. E era assim, as mulheres então partiam em grande multidão e atrás, depois de desmontar todo o acampamento, barraca, jogar nas costas, iam os homens bem atrás e como eles mesmo com esse peso nas costas andavam mais rápido pelo seu condicionamento físico, eles então no fim do dia, ali no pôr do sol mais ou menos, encontravam as mulheres, tiravam o peso das costas, montavam o seu acampamento, ali entravam e ali pernoitavam e no dia seguinte era a mesma coisa até poder exatamente chegar em casa. O que aconteceu com José e Maria foi exatamente isso. Acontece que tinha um detalhe bem interessante, que aqui aparentemente ficou despercebido por José e Maria. As mulheres iam na frente, os homens ficavam para trás. E as crianças? Bem, as crianças elas podiam ir com as mães ou ficar com os pais. Então era normal no grupo de mulheres ter crianças e era normal no grupo de homens ter crianças também. Ainda mais um pré-adolescente aqui de 12 anos, no caso de Jesus a quem estamos falando. O que aconteceu foi que depois de caminharem um dia, 26 para 27 quilômetros, José chega então, joga toda aquela mala, as coisas ali no chão para começar a montar o seu acampamento. Fico pensando que ele encontrou com Maria. Ele falou assim: Maria, vou começar a montar o acampamento. E começa a montar, começa a escurecer, as crianças começam a entrar então nas suas tendas, e José, eu fico imaginando que chega e fala assim: ô Maria, onde está Jesus? Estou vendo as crianças correndo, tal, cada um para sua tenda, e não estou vendo Jesus. Ele veio contigo, onde você deixou ele? E Maria, por sua vez, talvez assustada, falou: não, José, Jesus não veio comigo. Jesus ficou para vir com você. E começa ali então um diálogo, talvez até um pouco, não, ele não veio comigo, foi com você, não foi comigo, foi com você. E eles então ficam preocupados, bem, onde está Jesus nesse momento?
Eles começam então a ir de tenda em tenda. Ó, Jesus está aqui? Não, primo, cadê Jesus? Tia, cadê Jesus? E começam a procurar Jesus de tenda em tenda. Sabe o que acontece? Eles não encontram Jesus. E agora começa a bater o desespero e ficar preocupado. Imagina você, tivesse um filho aí de 12 anos de idade, tivesse percorrido um caminho aparentemente perigoso, muito perigoso. Além de salteadores, tinha feras, animais ali que podiam atacar crianças de 12, pré-adolescentes de 12 anos de idade. O que vai acontecer então é que eles começam a ficar preocupados. Porém, a história vai dizer que eles não saem do acampamento. Eles vão ter que dormir, se é que conseguiram dormir, passar toda a noite ali, para quando o sol nascer eles voltarem de viagem. Porque viajar naquele momento, a pé, era muito perigoso viajar à noite. Você imagina a agonia dessa mãe, você imagina a agonia desse pai, ao saberem que naquela alvoroçada multidão, eles não sabiam onde estava o filho deles. Sabia se tinha ficado em Jerusalém, não sabia se tinha ficado pelo caminho, se tinha se perdido numa mata, numa selva, pego por alguém. Esse pai e essa mãe, que tinha perdido esse filho de 12 anos, eles vão tentar dormir. Imagino que passaram a noite em claro, pensando onde erraram, onde realmente ficou Jesus. Mas eles vão ter que esperar a noite avançar, o sol aparecer para poder voltar. E aí o texto bíblico, ele é lindo, que ele vai dizer assim, verso 43 e 44. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Verso 44, pensando, porém, estarem entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Verso 45, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Verso 46, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Bem, aqui vai acontecer algo bem interessante. Eles vão voltar para procurar Jesus em Jerusalém. E aqui eu quero que você acompanhe a matemática comigo para você ver que ela não vai ser exata nessa história aqui. Eles estavam aqui em Jerusalém e eles vão partir caminho de um dia. E vão chegar até esse momento onde eles acamparam. Um dia de viagem deu esse trajeto. Acontece que a Bíblia vai falar que desse trajeto onde eles acamparam até encontrar Jesus em Jerusalém, não foi só um dia, não foi 2, foram 3 dias. Então, o mesmo trajeto que eles fizeram no meio da multidão, ou seja, numa marcha um pouco mais lenta ainda, o mesmo trajeto que eles fizeram em um dia, eles demoraram 3 dias para refazer esse trajeto. Aí você imagina a agonia desse pai, você imagina a agonia dessa mãe, que ficaram 4 dias sem saber o que tinha acontecido com o seu filho de 12 anos de idade. E imagina Maria e José ainda, sabendo que não era só um filho deles que estava perdido, era o Salvador do mundo. Lembra a correria que foi para que esse bebê pudesse nascer? Lembra o que eles passaram? Eu fico imaginando José e Maria lembrando tudo que passaram no nascimento de Jesus para fugir, para se esconder, porque sabia que o menino tinha quase que uma sentença de morte para que ele não vivesse. E agora aos 12 anos eles falam, será que tudo que a gente fez até os 12 anos foi em vão? 3 dias voltando o mesmo caminho. Mas por que eles demoraram tanto assim, 3 dias para voltar? Porque existe um detalhe bem interessante, meu amigo. Quando a gente está perdido ou perde algo, as coisas ficam muito mais difíceis. Quando eles seguiram esse caminho, era linha reta, sem se preocupar, só olhava o fim do caminho e ia andando. Agora, para voltar, não era só voltar para Jerusalém. Porque quando a gente perde alguma coisa, a gente não sabe onde perdeu. Por isso que a gente perdeu. Quando a gente perde alguma coisa, a gente sabe, eu perdi uma mala que está em cima do colchão. Não, então você não perdeu, você sabe que está lá. A gente não sabe onde está. Então eles não sabiam se Jesus tinha ficado em Jerusalém ou se tinha ficado pelo caminho. Se tinha entrado numa casa, se tinha entrado num buraco caído, se tinha entrado numa mata. Eles não sabiam o que tinha acontecido com o filho. Por isso que agora esse caminho de volta é mais ou menos assim. Eles começam a andar, vem uma mata longe, então eles vão lá para aquela mata, entra lá e começa a gritar, Jesus, Jesus. Bem, Jesus não está na mata. Aí eles voltam para o caminho original, continuam a andar. Lá longe eles veem, talvez, no fim do primeiro dia, uma casa com uma lamparina ligada, uma luzinha pequena. Eles correm até essa casa. Olha, a gente quer saber se por acaso entrou aqui um menino, 12 anos, o nome dele é Jesus. Não, não entrou, não vimos, tal. Bem, não podemos continuar essa caminhada à noite. A gente pode dormir aqui? Dormia. E aí depois voltava para o caminho original. E assim eles prosseguiam, até conseguir chegar em Jerusalém. Demoraram 4 dias. Aí você pensa comigo, 4 dias. Imagina você que é pai e mãe. 4 dias com seu filho perdido, sem saber onde ele está, sem saber se ele está comendo, sem saber quem está cuidando dele, se é que alguém está cuidando.
sem saber se está vivo. Era um desespero tremendo ali no coração de José e Maria. E aí tem um outro lado da história. A história vai nos dizer que quando eles encontraram Jesus, a gente já sabe o fim da história, o spoiler, né? Eles vão encontrar Jesus, mas que depois dos 4 dias eles encontram Jesus ali conversando e ensinando doutores. Olha, hoje, nos nossos dias, dificilmente um doutor pararia de imediato assim, com um menino de 12 anos e ficaria encantado com o que ele está dizendo. Precisaria ouvi-lo mais vezes, precisaria bater um papo com ele, saber de onde é, quais os conceitos que ele tem. Com Jesus não foi diferente. Naquela época, esses doutores tão arrogantes como eram, parar para ouvir um menino de 12 anos e falar que estava aprendendo com ele, é porque 4 dias tinham se passado. Então você imagina o primeiro dia, o chefe da igreja lá da sinagoga, do templo, ele foi fechar o templo e quando vê um menino sentado lá na frente, 12 anos, falou, menino, eu vou ter que fechar, você tem que ir embora. E imagina esse menino muito responsável, educado, falando, não posso sair daqui. Por quê? Porque papai e mamãe me trouxe aqui. Se eu sair daqui, eles não vão me achar mais. Então eu vou ficar aqui, exatamente onde eles me trouxeram. E imagino que teve ali um conto, mas quem é você? Jesus. Jesus, filho de quem? Ah, sou filho de José e Maria. Poxa, tanto José e Maria por aqui, como é que a gente vai saber qual é? E conversa pra lá, bem, então dorme aí num templo, a gente vai trancar a porta para você ficar seguro, amanhã a gente volta. E aí voltaram no dia seguinte, trouxeram um café da manhã para ele, e nesse bate-papo, quem é você, de onde você é, como é que você veio parar aqui, por que você está aqui, nessa conversa com o menino de 12 anos, eles perceberam que esse menino era diferente. Imagino que no segundo, terceiro dia, alguém já falava, João, vem cá ver, tem um menino lá na igreja com ideias assim fantásticas, vem ver quem é ele, vem ver os conceitos que ele fala. E não é à toa que eles foram ouvindo Jesus, porque ficaram 4 dias ouvindo de Jesus ali. Depois do terceiro dia procurando, José e Maria então vão chegar na sinagoga e vão ver essa cena. Os doutores conversando com Jesus. Imagino que essa mãe desesperada corre, abraça seu filho. Aqui não fala se deu bronca, se não deu, quem estava errado, quem estava certo. O fato é que eles se abraçaram e reencontraram ali Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, 4 dias sem seu filho, é muita coisa, né? 4 dias sem seu pai perdido, muita coisa. Sem seu irmão, é muito tempo perdido. A gente só pensa no pior, pensa que o pior aconteceu, acha que talvez agora só vai achar o corpo e se achar, a gente só pensa no pior. Agora, 4 dias sem uma pessoa é muita coisa. Agora, 4 dias sem Jesus no coração é muito tempo. Você não pode se dar ao luxo de ficar 4 dias sem a presença de Jesus na sua vida. O que vai acontecer aqui é o que acontece cotidianamente na minha e na sua vida. A gente perde Jesus. A gente acha que está com Jesus, a gente acha que está presente, Ele no nosso meio. A gente acha que está na igreja, com uma Bíblia na mão, a gente acha porque está talvez sendo honesto, não, eu trabalho, eu sou honesto no meu serviço, eu cuido bem. A gente acha que Jesus está com a gente. Assim como José achou, assim como Maria achou também. Mas Jesus não estava com eles. E não foi Jesus que se distanciou deles. Lembra da história? José e Maria levaram Jesus até o templo, deixaram ele no templo e lá ele ficou. Levaram ele até a frente do templo, bateram palmas e tal. Creio que se distraíram ali com conversas, sendo parabenizados, foram andando com a multidão, desmontando acampamento e foram embora. Jesus não moveu um passo de onde o seu pai e a sua mãe o levou. Então tem hora na vida que parece que a gente está com Jesus. Mas se a gente for analisar bem, a gente fala, peraí, onde está Jesus na minha vida? Onde foi parar Jesus que eu não estou vendo mais em minha vida? O meu coração não arde tanto como ardia antigamente. O meu prazer de ler a Bíblia parece que não é mais o mesmo prazer. Nossa, quando eu conheci Jesus, eu li a Bíblia, eu li outros livros, eu ia na igreja constantemente, gostava de fazer boas ações com o pessoal da comunidade da igreja que eu estou. Para onde foi parar isso? O que aconteceu que se perdeu isso tudo? E lembre-se, assim como a história de José e Maria, a gente demora um tempo para entender que perdeu de Jesus, que nos perdemos da presença de Jesus. E aqui tem um detalhe interessante, que é o detalhe mais desafiador. José e Maria levaram um dia para perceberem que estavam sem Jesus. E depois demoraram mais 3 para reencontrar Jesus. O caminho de volta ele é muito mais difícil. Se você se perdeu de Jesus, saiba que o caminho de volta não é fácil. O caminho de volta é muito difícil porque a gente cria hábitos novos, a gente já tem uma nova rotina de vida, a gente já tem novos livros que a gente está lendo, não é uma pós-graduação, um mestrado, o nosso trabalho aumentou porque a gente quer ganhar mais, os filhos aumentaram, a família cresceu. O caminho de volta, ele é muito mais difícil do que o caminho de quando a gente se perdeu.
Então, quando a gente entende que, opa, onde está Jesus na minha vida? Está na hora de voltar, porque ele está no mesmo lugar. Ele nunca saiu do lugar dele. Ele está lá, como esteve para José e Maria, está lá no templo, de braços abertos, esperando papai e mamãe chegar. Jesus hoje também está no mesmo lugar onde você o deixou, de braços abertos, esperando para que você possa ir até lá, para que ele possa também te abraçar. Bem, eu não sei o que aconteceu na sua vida que talvez você tenha perdido Jesus de vista. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que talvez você não sinta mais a presença de Jesus, mas há um caminho de volta. Talvez um pouco doloroso, talvez exija sacrifício, talvez você vai ter que deixar de fazer coisas que você gosta de fazer, talvez você vai ter que dar uma mudada, uma geral na sua vida aí, mas o caminho de volta é possível. Então o apelo que eu faço para você hoje é que você volte para Jesus. Não sei onde você perdeu, não sei como você perdeu, não sei do jeito que você perdeu, mas pode ser que você tenha perdido a presença dele. Porque quando nós lemos essa história, lembre-se que não vá buscar longe aquele que está tão perto de você. José e Maria foram para muito longe, quando Jesus, na verdade, estava ali dentro da igreja, exatamente ao lado deles. Então não se distancie tanto, que você não possa reencontrá-lo novamente. O caminho de volta não é fácil. Se você já teve essa luz acesa, você teve essa chama gostosa de sentir Jesus na sua vida e agora talvez não ter mais, lembre-se, o caminho de volta ele vai ser um pouco mais difícil, mas ao lado de Deus, confiando em Deus, ele vai te guiar até o seu Salvador, que é Cristo Jesus. Porque José e Maria ficaram 4 dias sem Jesus. Imagina o desespero. Agora, eu e você, nesse mundo tão violento, nesse mundo desigual, nesse mundo onde, nessa polarização de política toda, nesse mundo de violência, nesse mundo onde tudo de mal está acontecendo, ficar 4 dias sem Jesus é uma coisa totalmente insuportável. E aí você cai num marasmo de vida, numa rotina, onde você acha que está com Jesus, acha que está fazendo o que é certo, acha que está no bom caminho, mas o que você está fazendo é se distanciando cada vez mais de Jesus. Não deixe isso acontecer com você. Hoje, aqui agora, no programa Vem Comigo, te convido a vir comigo, parar nesse momento e falar, será que eu me distanciei de Jesus? Será que eu me perdi de Jesus? É óbvio que a gente tem alguns pontos marcantes. Eu comecei a mexer com droga, me distanciei de Jesus. Eu acabei traindo a minha esposa, ou traí o meu esposo, me distanciei de Jesus. Eu fiz essa... É normal que talvez a gente queira procurar um ponto assim. Mas o mais difícil é a gente pensar assim, bem, não aconteceu nenhum evento tão errado assim na minha vida. Mas mesmo assim eu me distanciei de Jesus. O que aconteceu? Porque se distanciar de Jesus não é só fazer algo errado. Se distanciar de Jesus é simplesmente deixar de ter contato com Jesus. Sabe aquelas pessoas, talvez você não tem mais contato? A gente era tão amigo na infância, o que aconteceu? Nada, ela seguiu o caminho dela, ela casou, foi para lá, eu casei, mudei de estado, a gente foi, devagarzinho a gente foi parando de falar, parando, foi diminuindo, e hoje eu não sei nem onde essa pessoa está. Às vezes é isso que aconteceu entre você e Jesus também. Devagarzinho você foi parando de orar, foi orando menos, orava todos os dias, depois só orava pelo alimento. Devagarzinho você foi parando de estudar a Bíblia, lembra que você tinha aquele ensejo, você gostava de ler a Bíblia, ler livros, assistir sermões, como está acontecendo hoje. Devagarzinho você foi parando, devagarzinho você foi parando de ir para a igreja, veio a pandemia, não deu para ir na igreja mais, você acostumou a ficar em casa, só assistindo online. O online foi ficando chato, cansativo, e agora a cada 15 dias, agora a cada mês, você talvez nem vai na igreja mais. Então, é devagarzinho, a gente vai parando de ter contato e a gente vai se distanciando de Jesus. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que você tem uma chance de voltar para Jesus hoje. Por mais que aparentemente sua vida esteja normalizada, ela pode estar tudo bem. Assim como foi com José e Maria. Caminharam um dia, 26, 27 quilômetros, caminho de um dia. E acharam que estava tudo bem. José achando que Jesus estava com Maria, Maria achando que Jesus estava com José, e caminharam tranquilamente. Mas eles não perceberam que Jesus não estava com eles. Então o que eu quero dizer para você aqui hoje é que Jesus pode fazer muito por você. Jesus quer fazer muito por você. Jesus quer ser reencontrado por você. Ele está no mesmo lugar onde você o deixou. É só trilhar esse caminho de volta. Lembre-se, para que você não desanime, esse caminho não vai ser fácil. Esse caminho vai ter as suas dificuldades, mas vai ser muito prazeroso quando você encontrar alguém a quem você tanto amou e com quem você tanto conviveu. Conselhos? Te aconselho a voltar para a sua comunidade religiosa, te aconselho a assistir os programas da sua igreja, a estar presente nos programas do dia a dia, te aconselho a ler cada dia mais a Bíblia,
te aconselho a procurar esse seu Jesus em oração, para que através de atos práticos você possa ter certeza desse seu caminho de volta. Por isso que hoje eu convido você a voltar. Vamos voltar junto? Vem comigo. Vamos fazer esse caminho de volta juntos. Vamos encontrar esse Jesus, porque nós deixamos ele lá e lá ele está. E o que ele quer mais fazer é abrir os braços e poder nos reencontrar. Chega de ficar perdido. 4 dias sem Jesus, nesse mundo, não dá não. Chega, já deu. Vamos voltar para Jesus. Então vem comigo, vamos orar e vamos pedir que ele nos abençoe nessa caminhada. Nosso Deus e Pai, hoje a gente decide voltar. Chega de ficar sem o teu Filho Jesus em nossa vida. A gente quer voltar e a gente quer estar ao teu lado, ó Pai. Então nos ajude. Caminhada a gente já sabe que não vai ser fácil, mas a gente conta com toda a sua ajuda para reencontrarmos Jesus, darmos um abraço nele e continuarmos a nossa caminhada para sempre ao lado dele. Esse é o nosso pedido e já agradecimento hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Outra vez, como a primeira vez, eu me achego aos teus pés para me reconhecer. Outra vez, como a primeira vez que ouvi tua voz, volto agora a te ouvir e me arrepender dos erros que fiz e me entregar outra vez. Eis-me aqui para te conhecer e me envolver bem mais do que um dia fiz. Outra vez estou aqui. Toma agora minha vida para fazer o teu querer. Te encontrar é também perceber que somente em ti há razão para viver. Me render para não mais ferir esse amor que me fez novamente sorrir. Vou me arrepender dos erros que fiz e me entregar outra vez. Eis-me aqui para te conhecer e me envolver bem mais do que um dia fiz. Outra vez estou aqui. Toma agora minha vida para fazer o teu querer. Outra vez, eis-me aqui para te conhecer e me envolver bem mais do que um dia fiz. Outra vez estou aqui. Toma agora minha vida para fazer o teu querer.